Bom dia, pessoal. Estou de volta para falar um pouquinho mais, né, sobre a importância dos rios para a formação das primeiras sociedades. Essa aula, ela tem como intenção revisar um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente vem discutindo nas aulas de história e ampliar um pouco os nossos estudos. Para isso, eu vou convidar vocês a recitar junto comigo dois poemas. Vou tirar o meu vídeo desse canto para não atrapalhar a nossa leitura. Então, esse primeiro poema, ele traz algumas palavras um pouquinho complicadas, mas são palavras bem próximas da nossa vivência, porque vocês, ao lerem o poema, vão identificar aí um povo brasileiro que fala, que nós nos originamos dele e que essas palavras fazem parte do cotidiano deles. Vamos lá. Pescador da vida. Tarrafa, anzol de linha comprida. Pescador pescando a vida. Curumim é preciso criar. Curimatá, farinha e o tambaqui. Piracema de sardinha, o sabor do mapará. Aruanã, bodó e pimenta murupi. Vai popeando, caboclo, pro banzeiro não alagar. De olho no peixe, não abusa da garrafa. Não vai se tontear, olha já. Não carca nem rema no lance da tarrafa. Tu ainda vai me derrubar, olha já. No rio, no lago, não dá tenuia. Na canoa, de bubuia. A vida é um eterno pescar. Sou paritinense, caboclo forte. Sou azul, sou caprichoso, no calor do vento norte. Vamos para o segundo poema. Oração ao Nilo. Salve tu, Nilo, que te manifestas nessa terra, e vens dar vida ao Egito. Misteriosa é a tua saída das trevas, nesse dia em que é celebrada. Ao irrigar os prados criados por Ra, tu fazes viver todo o gado. Tu, inesgotável, que dás de beber à terra, Senhor dos peixes durante a inundação. Nenhum pássaro pousa nas colheitas. Tu crias o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a prosperidade aos templos. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo o que existe cai em inquietação. Bom, não vou dar nenhuma dica. A gente vai seguir com a aula com algumas questões sobre esses dois poemas. Vamos lá? Bom, agora eu quero que vocês respondam oralmente. Relativo aos poemas que a gente acabou de ler, eu vou fazer 4 perguntas, vou pausar um pouquinho para que vocês me respondam. Não precisa achar que ninguém está ficando doido aqui, tá? Vocês podem falar como se estivessem falando comigo. Eu agora, por exemplo, estou falando com vocês, somente eu e meu computador, mas tenho certeza que todo mundo vai assistir essa aula. Então, podem responder oralmente e de voz alta. Primeira questão. Do que os poemas tratam? Estou fazendo uma pausa para vocês responderem. Segunda questão. Quais são os personagens que aparecem no poema? Terceira questão. É possível identificar o modo de vida desses personagens? E a quarta. Qual a importância dos rios apresentados para estes grupos sociais? Bom, eu acho que todo mundo conseguiu me responder e agora a gente vai conversar um pouquinho. Vocês puderam perceber que os dois poemas tratam de rios, rios importantes para a população. Essas pessoas que aparecem ali são pessoas que vivem diretamente da água do rio, ou seja, a água é fundamental para a sobrevivência delas, né? No primeiro poema a gente vê que são pescadores. No segundo poema a gente pode dizer que são agricultores e também podem ser pescadores. E a importância dos rios, eu acho que vocês devem ter pensado a mesma coisa que eu. O rio aparece ali como uma questão fundamental para a vida de ambas as sociedades que foram retratadas. Não é isso mesmo? Vamos prosseguir? Bom, vou continuar, agora eu já mudei de lado para vocês enxergarem bem esse mapa que eu coloquei. Bom, a gente já sabe que muitas sociedades antigas viveram em torno dos rios. Para isso, a gente estudou um pouquinho dos egípcios e dos povos da Mesopotâmia. Então, observando o mapa da África, localize o rio Nilo. Como já sabemos, a sociedade egípcia foi uma das que se desenvolveram em torno de um rio. Localize também, e aí não é só no mapa da África, a gente tem um pedacinho aqui da Ásia, e eu quero que vocês localizem a Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates. Passe o dedo sobre a sua tela, percorrendo por onde passam esses rios. Então, eu quero que vocês
localize, chegue bem pertinho do rio para ver onde é que está o Egito, olha a extensão do Rio Nilo, onde está a região que antigamente era chamada de Mesopotâmia, e passe o dedo em volta, em cima de onde está o rio, tanto o rio Nilo quanto os rios Tigre e Eufrates. E aí, vocês vão me dizer se vocês acertaram essa questão. Vamos lá? Bom, eu peguei o mapa da página anterior e ampliei esse mapa para que vocês visualizassem bem esse rio. Se você passou o dedo por todo esse espaço azul que eu estou mostrando, você acertou onde está o rio Nilo. Ele foi muito importante para o Egito, mas ele começa a descer aqui, ó, por vários países da África. E se você localizou aqui nesse cantinho, próximo ao Iraque, onde a gente conversou na última aula, você localizou os rios Tigre e Eufrates, ok? Vamos prosseguir então? Bom, analise atentamente as imagens e lembre-se de pensar nos nossos últimos estudos de história. Então, as imagens a seguir, elas vão trazer algumas informações muito importantes para vocês sobre os nossos estudos dessas populações que se mantiveram em volta dos rios. Bom, estou trazendo a primeira imagem, vou mudar de novo o meu vídeo para que vocês vejam melhor. Essa imagem, ela retrata um pouco da agricultura medieval. Então, eu gostaria que vocês analisassem toda a imagem, o fundo, o que as pessoas fazem, como que está retratado a paisagem, né? Para a gente ver não só o plano da frente, mas o plano de fundo de cada uma dessas imagens. E vejam só como que acontece aí a questão da agricultura. Vamos para a próxima imagem. Bom, vou mudar de novo. O Rio Nilo no passado. Essa imagem é uma imagem daquelas que a gente costuma ver em livros, costuma ver na internet. São representações de como os povos antigos viviam. E essa imagem mostra um pouquinho de como servia esse Rio Nilo. Comecem a analisar os animais, uma pequena embarcação que aparece na imagem. Para que servia esse rio? Vamos para a próxima? Bom, agora essa aqui já traz o Rio Nilo na atualidade. Lembra que na última aula eu mostrei para vocês algumas imagens que mostravam o rio? Essa aqui é uma foto aérea e nela é possível a gente ver o rio como um todo e ver a vida que se dá às margens desse rio. Olha o tanto de área que é irrigada pelo rio, né? Como é possível a gente ver aqui campos de agricultura, áreas verdes. Então dá para a gente pensar um pouquinho na importância desse rio. Vou prosseguir. E, por fim, eu trouxe para vocês uma foto de um rio na atualidade. Opa, vamos voltar. Que é o nosso rio Amazonas. Eu acho que se vocês conseguiram ir além, naquele primeiro poema que eu passei, ir além do que o poema dizia, vocês conseguiram vincular o rio, esse rio Amazonas, ao que estava sendo dito naquele poema. Então, essa aqui é uma população do Amazonas, do estado do Amazonas, e que está usando o rio para navegação. A gente está vendo aqui, ó, uma rede de pesca, então provavelmente o rio também é usado para pesca. Bom, analisando essas imagens agora, eu quero que vocês respondam algumas questões. Vamos lá? Para fazer isso, vocês vão pegar o caderno, registrar o título dessa aula, a data que vocês estão fazendo e vão copiar essas 4 perguntas. Primeiro, o que esses grupos sociais têm em comum? De cada uma das imagens que a gente analisou, desde a primeira que fala da agricultura medieval, a gente passou pelo Nilo antigamente, o Nilo atualmente, e pessoas navegando pelo Rio Amazonas, o que cada uma dessas sociedades, pessoas que aparecem ali, o que elas têm em comum? Segunda questão. Quais as características das regiões observadas? Se vocês observaram bem as imagens, olharam fundo, vocês vão ver que elas têm características parecidas. Terceiro, qual o modo de vida apresentado nesses grupos? Como que essas pessoas se organizam para viver? Do que elas precisam? E, por fim, qual o principal meio de sobrevivência dessas pessoas que foram retratadas? Vocês vão responder essas quatro questões
Se precisar, voltem nesse material, revejam as figuras, pausem o vídeo para rever, para que as respostas sejam feitas da forma mais completa possível, ok? Quando vocês finalizarem, vocês vão dar prosseguimento a essa aula, fazendo a leitura desse texto. Não vou ler com vocês, esse texto é um texto complementar, ele complementa a nossa aula, e depois eu vou voltar para a gente conversar um pouquinho. Ele pode ajudar vocês também na resposta àquelas questões. Mas não leiam antes de responder. Vamos cumprir sempre esse combinado de a gente fazer na ordem, para que a resposta não chegue antes da hora. Combinado? E, quando finalizarem a leitura, eu quero que vocês cliquem nesse link para saberem um pouquinho sobre alguns rios na atualidade. Então, a gente precisa seguir sempre esse passo a passo, não se antecipar. Primeiro nós vamos responder as questões, depois ler o texto e depois clicar. Depois que vocês clicarem nesse link, fizerem todas as tarefas e clicarem nesse link, vocês vão ter muitas informações sobre alguns rios que são fundamentais à vida das pessoas nos dias de hoje. Porque a gente estuda história para a gente entender o nosso passado, mas também entender as coisas no nosso presente. E aí, vocês vão fazer essa leitura, essa reportagem ela tem um pequeno texto, ela também tem um vídeo, vão fazer a leitura do texto, assistir o vídeo e depois vão entrar num fórum. Em cada uma das salas vai ter um fórum para vocês discutirem sobre o que vocês aprenderam de fundamental, principalmente nesse vídeo, porque o vídeo é que vai trazer mais novidades para vocês. E aí vocês vão colocar uma novidade, alguma coisa, uma característica bacana dos rios, da vida das pessoas nos rios, um rio específico que você ouviu e ficou e que te instigou a querer saber mais, que você quis pesquisar. Então, a tarefa final é assistir o vídeo, ir até o fórum que a professora vai criar e discutir um pouquinho sobre as suas aprendizagens, ok? Eu volto com o gabarito dessa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante. Se tiver dúvida, deixa a sua dúvida no fórum para que a professora responda, tá bom? Até a próxima, beijos!